Nos procedimentos metodológicos, a gente precisa iniciar fazendo uma descrição da pesquisa com relação ao que foi feito e como foi feito. Né? No primeiro momento do artigo, normalmente a gente faz um relato sobre a classificação da pesquisa. Então, eu vou explicar um pouquinho como que se deve ser feito, como deve ser feito isso. Nós vamos trabalhar, normalmente, o modelo mais adequado é fazer a classificação em 3 formatos, quanto aos fins, quanto aos meios e quanto à abordagem. Normalmente, isso é feito citando os autores clássicos de metodologia científica, como, por exemplo, Vergara, Gil, Marconi Lakatos. Normalmente, esse é o parâmetro. Primeiro tipo de classificação da pesquisa é quanto aos fins. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, pura ou básica, aplicada ou intervencionista. Essas classificações não são excludentes. Uma pesquisa pode ser aplicada a 2 ou 3 itens dessa lista, né? Uma pesquisa exploratória acontece quando realmente existe pouco conhecimento sobre o assunto a ser pesquisado. É um assunto realmente novo naquele campo e a pesquisa vai lançar uma luz sobre isso. A pesquisa é descritiva quando ela se propõe realmente a descrever uma determinada população ou como ocorre um determinado fenômeno que está sendo investigado. Ela é explicativa quando se propõe explicar esse fenômeno. Então, é comum uma pesquisa poder ser classificada como descritiva e explicativa simultaneamente. A pesquisa, quanto aos fins, também pode ser metodológica, quando ela é a base para construir um novo caminho, um novo modelo de análise, um novo método acadêmico para fazer alguma investigação. A pesquisa pode ser pura ou básica quando ela gera conhecimento a partir de um fato novo. Né? Normalmente, quando você está estudando algum aspecto realmente inovador e em um nível muito básico ou muito elementar. Né? Isso é comum, por exemplo, quando a gente estuda uma área, por exemplo, uma pesquisa na área de química, né? Química orgânica, química inorgânica, ou na área de física. Então, essa pesquisa básica vai servir depois para outro tipo de aplicação. A pesquisa quanto aos fins também pode ser uma pesquisa aplicada. E aí sim eu parto de uma pesquisa básica ou de uma teoria que já foi criada e aplico em alguma situação. E a partir daí eu crio sugestões para aplicar ou para resolver um problema existente. Além disso, a pesquisa pode ser também intervencionista, quando ela apresenta uma solução de um problema na prática, ou naquele campo que está sendo estudado. A isso a gente chama de pesquisa intervencionista. Então, essa primeira classificação a gente apresenta quanto aos fins. Uma segunda classificação, a gente coloca a classificação da pesquisa quanto aos meios. E aí, novamente, temos uma lista de classificações que não são excludentes, podem ser simultâneas. Uma pesquisa pode ser uma pesquisa de campo, quando ela é realizada no local da ação. Né? Então, pode ser numa empresa, pode ser em um mercado, numa escola, numa cidade, na sede de uma organização. É uma pesquisa de laboratório, né? Quanto aos meios, ela pode ser de laboratório quando ela é feita em um ambiente controlado. Né? Então, como o próprio nome diz, eu consigo controlar variáveis, né, que eu estou estudando.
né? Então, isso se aplica tanto a um laboratório fechado, né? Ou aplicando a um laboratório onde eu consiga artificialmente controlar essas condições. Então, uma empresa, por exemplo, pode ser entendida como um laboratório, né? Se eu conseguir isolar algumas variáveis e controlar. Né, isso é muito famoso, por exemplo, a experiência de Hawthorne, que foi feita, que a gente estuda no início da administração, onde se controlou algumas variáveis, como temperatura, luminosidade, duração de intervalos para café, enfim, coisas desse tipo. Então, quando eu consigo controlar algumas variáveis que eu estou estudando, pode ser classificada como uma pesquisa de laboratório. Pesquisa pode ser também documental, que é feita baseada em documentos de domínio público, ou mesmo de domínios restritos, né? Quando são exclusivos de uma empresa, mas que cedeu para fazer essa análise. Uma pesquisa documental, normalmente, nós referimos também como dados secundários, né? Que são dados que eu trabalho. Uma pesquisa documental, normalmente a gente se refere a um trabalho com dados secundários, que são dados que já foram levantados por outros, né, ou foram gerados pela própria organização que eu estou estudando, e eu tenho acesso a esses dados. Podem ser de domínio público ou restritos da empresa. Temos também, quanto aos meios, a pesquisa bibliográfica, né, que é a pesquisa tradicional, onde se analisa um material já publicado em livros, revistas acadêmicas ou técnicas, jornais. Temos a pesquisa experimental, que aí pode ser uma análise mais ampla e mais detalhada ainda, e combinada com a pesquisa realizada em laboratório, onde a gente faz uma análise e uma observação de ambientes controlados. Você gera um experimento, né, normalmente com variáveis de controle, normalmente que te permite comparar variáveis que foram simuladas ou alteradas dentro daquele cenário experimental. Um outro tipo de classificação é a pesquisa chamada ex post facto, que é aquela pesquisa que estuda um fato já ocorrido, com resultados já conhecidos, né, e a gente se debruça para investigar aquele fato, fazendo o levantamento, por exemplo, de causa e efeitos, das consequências que foram geradas, ou até mesmo analisando mais a fundo as causas. Pesquisa também pode ser telematizada, que é o que normalmente é feito hoje, através de coleta de dados ou consultas online. Né? Esse telematizada, inicialmente, se referia mais a pesquisas com entrevistas feitas por telefone, mas hoje ela foi estendida, pode envolver tanto uma entrevista por e-mail, uma entrevista online, uma entrevista pelo um formulário do Google Forms ou outro equivalente, ou até mesmo questões lançadas por WhatsApp. Seja como for, são pesquisas cuja coleta de dados é feita online. Um outro tipo é a pesquisa participante. Essa pesquisa participante ocorre quando o pesquisador é sujeito da pesquisa, ele faz parte dela. Né? Um caso típico, por exemplo, quando eu queira analisar alguma situação envolvendo, por exemplo, a qualidade de vida no trabalho de uma organização, da qual eu faço parte. Então, eu sou funcionário daquela organização e eu me proponho a avaliar a situação da qualidade de vida no trabalho daquela empresa. Então, eu sou parte da população que eu também estou avaliando. Um outro tipo é a pesquisa-ação, onde o pesquisador se envolve, ele intervém no que está sendo estudado, ele interfere no ambiente de estudo. Né? Ou seja, ele não é meramente um espectador. A própria presença dele interfere e muda resultados. A isso nós chamamos de pesquisa-ação.
Temos o estudo de caso. O estudo de caso é outro tipo da classificação quanto aos meios, onde se faz um estudo detalhado de uma determinada empresa, departamento, setor, de uma organização, ou até de uma cidade, mas com momentos bem definidos. Um estudo de caso considera normalmente algo que já aconteceu, como a história do ex post facto, né, mas ele se limita a estudar um aspecto particular do caso analisado. E, finalmente, nós temos também, quanto aos meios, né, que também normalmente são as duas últimas classificações que ocorrem simultâneas com tudo que já foi falado. Temos o corte transversal e a pesquisa longitudinal. O corte transversal é quando os dados são coletados todos de uma vez só. Né? Então, por exemplo, quando eu aplico um questionário nos funcionários de uma organização, todos respondem no mesmo dia ou na mesma semana, em um mesmo momento. Tá? Isso é o corte transversal. A pesquisa longitudinal é quando eu faço essa coleta de dados ao longo do tempo. Né? Então, eu posso, por exemplo, aplicar um questionário, o mesmo questionário, durante muitos meses ou até durante muitos anos. O mesmo questionário na mesma organização, não necessariamente nos mesmos funcionários, enfim, isso me permite comparar os resultados e essa mudança de resultados ao longo do tempo. Né? Isso, um exemplo típico de uma pesquisa longitudinal é o censo, né? Que é feito a cada 10 anos e me permite comparar a evolução desses resultados da população analisada. E, finalmente, nós temos a classificação da pesquisa quanto à abordagem. Quanto à abordagem, basicamente falamos em pesquisa qualitativa e quantitativa. Tá? A pesquisa quali é aquela que ocorre normalmente por meio de entrevistas ou análise de documentos. Não se utiliza números para analisar essas variáveis, não são variáveis quantitativas, são qualitativas, e as técnicas de análise vão trabalhar com análise de conteúdo, com análise de discurso. Isso é comum quando, por exemplo, eu faço uma entrevista com uma pessoa, uma entrevista gravada, depois eu transcrevo essa entrevista e vou utilizando essas técnicas de análise de conteúdo e análise de discurso, fazendo, por exemplo, a categorização da fala do entrevistado em algumas variáveis ou algumas categorias de análise que me permitem identificar os trechos mais importantes da entrevista, separar por temas ou por variáveis ou categorias e depois poder comparar essa entrevista com outras entrevistas. Aí nós temos uma pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa é aquela que se preocupa com a quantificação dos dados coletados. Aí nós estamos falando em dados numéricos, em variáveis mensuráveis, e a gente usa técnicas estatísticas para medição de dados. Né? Então, nós usamos aí todo o arsenal estatístico, podendo ter teste de hipótese, análises não só de estatística descritiva, mas também a estatística que trabalha com análise de regressão, de correlação, análise multivariada e todas as outras técnicas. Muitas vezes, a gente pode ter uma pesquisa quali e quantitativa ao mesmo tempo, onde a gente utiliza argumentos para transformar variáveis quali em variáveis quantitativas. Isso é típico, por exemplo, quando a gente utiliza uma escala tipo Likert, né, onde eu pergunto, por exemplo... Aliás, eu não pergunto, eu faço uma afirmação e peço que o respondente me diga o grau de concordância ou discordância. Né? Então, eu faço uma determinada afirmação, eu apresento uma assertiva e peço que ele manifeste o seu grau de concordância. Né? Marque 1 se ele discorda totalmente, marque 5 se ele concorda totalmente, ou qualquer outro número intermediário entre 1 e 5. Dessa forma, eu transformo o grau de concordância do entrevistado, né, que é uma variável
qualitativa, eu transformo isso numa variável quantitativa através da escala Likert. Né? Então, eu tenho valores para poder ser trabalhado. Nesse caso, nós temos pesquisa qual e quant.